Olá, galerinha, tudo bem? Estamos de volta. Vamos dar continuidade aí à nossa disciplina, tá bom? Ao conteúdo de hoje, que é a parte de operadores aritméticos. Gente, operador aritmético é coisa bem básica, né? Não quero desanimar ninguém. Se alguém tiver com dificuldade, com certeza pode entrar em contato comigo, mas eu vou explicar com a maior boa vontade, pois realmente não tem muita dificuldade, tá? Os operadores são os básicos, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. O resto da divisão, esse normalmente a gente acaba não usando, tá bom? E aí a gente tem, né, algumas formas de usar esses operadores, né? Nota dividido por 2, multiplicação, soma, né? E aí a questão da prioridade. Esse é o ponto. É onde tem maior dúvidas. Às vezes fica difícil das pessoas entrarem e elas ficam meio tensas. Com relação à prioridade, quem tem a prioridade? Gente, a prioridade é multiplicação e divisão, tá? E depois, a segunda prioridade é a soma e a subtração. Então, se você coloca todas as operações em sequência, o que vai acontecer primeiro? A multiplicação e a divisão. Depois, a soma. Ah, mas eu quero, professor, fazer a soma primeiro. Então, você tem que usar os parentes, colchetes, tá? Sem isso, você não consegue dar prioridade para soma e subtração. Somente com o uso de parentes e colchetes. Porque, naturalmente, a matemática fala, né, que a prioridade é para multiplicação e para divisão, e depois vem soma e subtração, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, dá muita diferença. Se eu não tiver esse parêntese, o que vai acontecer? Essa nota 3 vai ser dividida por 2, somente a nota 3. Por quê? Porque primeiro de tudo ele vai fazer o quê? Essa divisão, depois vai executar a soma. Nesse caso, como tem nota mais nota entre parênteses, primeiro ele vai executar o que está dentro de parênteses para depois dividir o resultado por 2. Tá? Então tá lá, além da ordem de prioridades definida acima, podemos utilizar parênteses. Né? Assim resolveremos primeiro as expressões contidas nos parênteses, como eu disse, mais internos e assim por diante. Tá bom? Então, se você quer dar prioridade para uma soma, use parênteses, use colchetes, tá bom? Resumindo, expressões aritméticas, uma conta a ser feita, operadores aritméticos, né, mais, menos, multiplicação, divisão, operadores aritméticos ou variáveis inteiras ou expressão aritmética, precedência na ordem dos cálculos, né, a mesma da matemática, como a gente já viu, né, multiplicação, divisão, depois a soma e subtração. Se você quiser mudar isso, você tem que usar parênteses, colchetes e assim por diante, tá joia? Aqui um exercíciozinho, né, aqui, né, a variável multi recebe o resultado de num 1 vezes num 2, muito simples, só uma multiplicação, né? E sem maiores dificuldades. Aqui nesse caso, né? Como que resolve isso aqui? A pessoa já olha e fica cabeça doida, né? Fala assim, esse mais esse primeiro, depois multiplica por esse, depois divide. Não, Nanina, não. Tá? Você pode ou multiplicar aqui ou dividir, não faz diferença, qualquer um dos dois, mas primeiro, por exemplo, faça a multiplicação, depois a divisão do resultado da multiplicação por A, depois soma, tá? Então, nesse caso é B vezes C primeiro, depois o resultado dessa multiplicação divide por A, depois soma o resultado de tudo isso mais A. Nesse caso aqui, aí muda tudo, porque eu tenho um parênteses aqui. A multiplicação primeiro? Não. Tem um parênteses. Mas dentro desse parênteses eu faço B menos A primeiro? Não. Quem é a prioridade? Subtração ou divisão? Divisão. Então primeiro eu divido A dividido por 2. Depois eu subtraio B menos o resultado disso aqui. Depois eu multiplico por A e assim por diante sucessivamente. Beleza? Aqui tem mais alguns exercícios para vocês poderem praticarem em casa, tá? Só para exercitar a mente, tá bom? Tranquilo? Show? Beleza, vamos partir para outra aula também que é bem simples, tá? Que é a aula de lógica, tá bom? A parte de lógica, nós temos aqui. Quais são os operadores relacionais, tá? Voltados para a lógica? É igual, maior, maior que, menor que, maior ou igual, desculpem, né? Menor ou igual e diferente. Atenção, diferente que é diferente, né? Redundância, mas é isso mesmo. O diferente, para a nossa simbologia, é igual a uma exclamação igual, tá bom?
Então, preste atenção porque muda, tá? Alguns de um software para o outro, de um compilador para o outro, muda essa questão do diferente, e o diferente para o Portugal é diferente de outras, né, compiladores, por exemplo, a linguagem C, tá joia? E aí, é muito importante isso, porque quando você tem uma condição, você tem você tem uma equação, ou na verdade você tem uma condição e uma relação com a outra, né? E sempre o que esses operadores relacionais devolvem é o quê? É um resultado verdadeiro ou falso. Como assim, professor? Por exemplo, A igual a B. Se A igual a 5 e B igual a 8, então isso aqui não é verdade, é falso, né? Porque A igual a 5, B igual a 8. Isso não é verdade, é falso. Tá? Aqui, A é menor do que B. A é 5, B é 8. 8 é maior que 5? Verdade. Então aqui, essa lógica aqui, esse operador relacional vai retornar o quê? Verdade. Tá? Verdade para condição. Então normalmente nós usamos isso aqui dentro de uma condição. Por exemplo, a condição de uma estrutura de decisão. Olha aqui, ó. B é diferente de 6? B, 8 é diferente de 6? É, porque 8 é diferente de 6. Verdadeiro. A é maior ou igual a 5? É maior e igual, né? Então, 5, A igual a 5, ok, é verdadeiro. Percebe? Então, é muito importante. O mais importante dos operadores relacionais é que normalmente você vai ter uma condição e essa condição vai retornar para você ou verdadeiro ou falso, tá bom? E aqui os operadores lógicos, inclusive, tem um operador lógico também para nós utilizarmos aí no nosso exercício. Então, operador lógico e. O que é aí? Lembra? Restritivo. Nós já falamos disso dentro da sala de aula. Ah, eu quero comer arroz e feijão. Então, eu estou pedindo o quê? Arroz e feijão. Tem que ter essa ligação. É os dois. Um só não me atende. É um e o outro. Somente os dois é que vai ser positivo. A diferença para o ou. O ou é o que? É abrangente. Por quê? Eu quero comer arroz ou feijão. Olha a diferença. Arroz ou feijão. Então, se eles me derem arroz, beleza. Se eles me derem feijão, beleza. Se eles me derem arroz e feijão, beleza. Somente se eles não me derem nada, aí não. Aí é furado. Mas e o arroz e feijão? Eu quero arroz e feijão. Ah, me deram arroz. Não. Eu quero arroz e feijão. Ah, não. Me deram só feijão. Não. Eu quero arroz e feijão. Os dois, entendeu? A lógica é restritiva. Eu quero a condição é mais restritiva, é mais difícil de acontecer. E aí, somente quando eu tenho arroz e feijão, aê, beleza, tá? E um operador lógico da lógica invertida, que é o não, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas comparações e aí a gente evolui um pouquinho, né? Que é o quê? Nós temos aqui uma condição e outra condição. Ou uma condição ou outra condição. Lembrando, lógica E, restritivo, é mais difícil de acontecer, é mais exigente. Então, para isso aqui ser verdade, isso precisa ser verdadeiro e isso também. Já nesse caso que é o ou, que é o abrangente, se isso for verdade é suficiente, porque é isso ou isso. Basta esse ser verdade ou esse ser verdade. Se esse for verdade e esse for mentira, beleza. Se esse for mentira e esse for verdade, beleza. Tá? Porque ele é o quê? Abrangente. Já nesse caso, não. Preciso desse ser verdade e esse ser verdade. Os dois. Beleza? Gente, quem tiver dificuldade, olhem para o material, revejam essa aula, ouçam de novo, leiam de novo, vejam de novo e caminhem de novo, tá bom? E algumas coisas importantes, tá? O operador lógico também vai retornar verdadeiro ou falso para vocês. E aí nós temos uma tabelinha da verdade aí. Eu acho que a gente já passou isso até na aula presencial, né? Quando eu digo ou, se é verdade ou verdade, é verdade. Verdade ou falso, verdade. Falso ou verdade, verdade. Falso ou falso, é falso. Por que ele é abrangente, como eu digo? De 4 opções, 3 são verdade. 3, a maior parte, ele abrange mais opções. Olha no operador E. Verdade, verdade, verdade. Verdade e falso, falso. Falso e verdade, falso. Falso e falso, falso. Ele é restritivo. De 4 possibilidades, apenas uma é verdadeira. Uma de 4. Ele restringe as condições para o verdade. Já o ou, ele o quê? Aumenta, ele abrange mais opções para a verdade.
E o operador não é. Se ele é verdade, inverso da verdade é o falso, a mentira. Inverso do falso é a verdade. Beleza? Aqui a gente fala um pouquinho de falso e verdadeiro, aqui as expressões lógicas que nós já conversamos, e aqui talvez o grande finale da nossa aula, né? A ordem de prioridades. Então, qual que é a primeira prioridade? São os operadores aritméticos, segundo a ordem de precedência indicada anteriormente, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Depois vem os operadores relacionais, maior, menor. Depois, operador lógico não. Depois, operador lógico e depois, por último, o operador lógico OU. Tá? O operador lógico E, lembre dele como se fosse uma multiplicação, porque ele vai ter a prioridade em cima do OU, que é como se fosse uma adição. Tá joia? Alguns exemplos aqui, então. Né? Aqui, ó. Você tem essa condição gigante aqui. Quem você faz primeiro? Você faz primeiro aqui a soma, né? Não tem multiplicação? Não tem multiplicação. Então, primeiro você faz a soma aqui, faz a soma aqui. Depois, relacional. Esse mais esse é maior que 10, aí você vai ver se é verdade ou falso. Esse mais esse é maior que o número 4, você vai ver se é falso ou verdade. Depois, você vai verificar o quê? Isso aqui, o falso ou verdade, e esse falso ou verdade, vai dar um resultado, tá bom? Façam essa continha aqui, eu vou estar no fórum, tá? Qualquer dúvida, por favor, me avisem, tá joia? Aqui eles fez um passo a passo, bem mastigadinho, tá? Quem ficou com dificuldade, quem tem dificuldade nessa parte de aritmética e lógica, por favor, pense nesse passo a passo, reflita. Depois nós vamos usar o software de simulação para ajudar, né? Aqui mais alguns exemplos que estão aí para vocês, né? Coloque falso ou verdadeiro para você exercitar e algumas lógicas, né? Lembrando, primeiro, aritmética, depois relacional, depois, por último aqui, a lógica, tá? E aí, estrutura de decisão se, então, isso aí a gente já comentou bastante, sem problemas, né? Só alegria para a galera aí, mais alguns exercícios de fixação para vocês conseguirem ir além. Beleza, pessoal? Gente, a aula de hoje foi bem simples, é meio que pegar o que a gente já viu, passar os conceitos para vocês, para fixar melhor na cabeça, tá? Para vocês pensarem melhor, para vocês guardarem melhor. Não deixa de fazer o exercício que eu já expliquei. No exercício vocês vão usar essa parte de lógica, de aritmética, tá? Vocês vão fazer a lógica E, lógica OU, tá? Vão usar os indicadores relacionais, os operadores relacionais. E muito importante fazer para quê, gente? É a prática que vai tornar vocês fera. Tá? É muito importante que vocês estejam muito afiados, porque na próxima aula nós vamos trabalhar com estrutura de repetição. Então eu preciso de vocês bem afiados, de vocês praticando bastante. Para quê? Na hora que chegar na estrutura de repetição, que tende a fazer você pensar mais um pouquinho, não existem dúvidas para trás, entendeu? As dúvidas de trás podem atrapalhar o quê? O aprendizado presente. Então fiquem treinados, pratiquem mais um pouco na aula de hoje, fiquem antenados para que na próxima aula a gente possa detonar com as estruturas de repetição, tá bom? Qualquer dúvida, vou estar no fórum, tá? Lembrando, vocês têm atividade para entregar, que eu já expliquei o exercício, vocês precisam participar do fórum hoje para comentar da live que vai acontecer daqui a alguns minutos. Tá joia? Bons estudos, Deus abençoe e tamo junto aí, galera. Precisando é só entrar em contato, tá joia? Um abração, fique com Deus.